E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. E hoje nós vamos conversar a respeito daqueles sentimentos negativos que muitas pessoas não querem enxergar em si mesmas. As pessoas dizem: "Ah, eu sou invejada", mas nunca dizem: "Ah, eu tenho inveja". Então, sentimentos negativos, eles são universais, eles são inerentes ao ser humano. Então, eu acredito que todos nós já invejamos alguém e também já fomos invejados. E quem se considera imune, quem não aceita que pode existir esse tipo de sentimento negativo em si mesmo, ele está se bloqueando, está se autobloqueando e adiando a sua evolução como ser humano. Porque quando nós admitimos que podemos ter esses sentimentos negativos, esse lado negativo, nós podemos melhorar, podemos evoluir, né? E como que a gente combate esses sentimentos negativos de inveja, por exemplo? Nós podemos combatê-los com o autoconhecimento, a partir do momento que nós admitimos que eles existem dentro de nós. Então, a inveja é um sentimento que as pessoas elas se incomodam com aquilo que o outro tem e elas desejam que aquela pessoa não tenha, como se fosse uma competição, já que ela não tem, o outro também não pode ter. Por exemplo, é diferente a postura de uma pessoa que observa alguém na rua dirigindo um carrão bonito e olha e fala assim: "Nossa, que carrão lindo! Nossa, eu adoro esse carro. Eu vou trabalhar e um dia eu vou ter um carro igual a esse, porque eu posso". É diferente daquela pessoa que olha o mesmo carro, com a mesma pessoa dirigindo e fala assim: "Nossa, como que essa pessoa conseguiu esse carro? Na certa foi com dinheiro fácil. Ou então essa pessoa ganhou uma herança. Como que pode essa pessoa com esse carrão?". Aí fica com aquela raiva, com aquelas críticas. Então, isso é inveja. Isso é um sentimento negativo. Então, ela deseja aquilo que o outro tem, no caso, o carrão, mas ela se acha inferior, ela se acha incapaz. Então, ela coloca como se a pessoa tivesse obtido aquele carro através de um dinheiro fácil ou através de uma herança, através de um mecanismo de defesa, onde ela coloca o outro como inferior para que ela não se sinta inferiorizada, porque inconscientemente ela se sente inferiorizada. Por exemplo, é como se a pessoa que obtém um sucesso, obtém um carrão, ela fosse culpada pelo que o outro não obteve. É como se fosse uma culpa, uma coisa ruim, negativa. Ao passo que a primeira pessoa que viu aquele carrão e falou: "Nossa, eu adoro esse carro, eu vou trabalhar e vou ter", ela teve uma postura de ver o outro como um exemplo daquilo que é possível. E ela se sente capaz de ter a mesma coisa que o outro conquistou. Então, o outro é visto como admiração e não como inveja. E aquela energia da pessoa desejar a mesma coisa é direcionada como uma motivação para que ela vá em busca daquela conquista. Ela se sente tão merecedora quanto aquela pessoa que está lá dirigindo aquele carrão. Então já é uma atitude completamente diferente da pessoa que é invejosa. E na psicanálise, a inveja, ela é vista como resultado de uma baixa autoestima. Porque as pessoas que têm baixa autoestima, elas se sentem inferiores. Então elas se sentem incapazes.
E aí elas atacam aquelas pessoas que mostram aquela inferioridade para ela. E elas culpam aquela pessoa que está mostrando sem querer, como se a pessoa tivesse culpa da incapacidade que ela se sente. E esse sentimento faz mal à pessoa invejosa. Então, as redes sociais, por exemplo, elas têm assim umas expressões de felicidade, né? As pessoas postam uma vida fantasiosa, uma vida perfeita, postam viagens, só coisas bonitas, né? Ninguém vai postar lá, pelo menos a maioria não posta, lavando uma louça, uma rotina normal de uma vida normal. A maioria só posta aquela fantasia das viagens, das festas, e aí cria-se aquela sensação nas pessoas invejosas de que a comparação da vida delas real com a vida fantasiosa das redes sociais é inferior. E para quem já tem aquele sentimento de inferioridade, então ela tem raiva da pessoa que está postando aquela rotina de viagens. E eles desejam aquela vida de fantasias. E os invejosos se incomodam como uma competição. Eles querem aquela vida e eles querem que aquela pessoa que postou aquela vida não tenha. Então eles começam a criticar, comparando e fazendo aquela sensação de haters, de raiva, de ódio, criticando, porque eles desejam a vida daquela pessoa e intimamente eles desejam ser aquela pessoa, inconscientemente. Por quê? Esse sentimento de inferioridade é uma armadilha, é um gatilho para que a pessoa sinta o sentimento de inveja. E o invejoso, ele vê o outro como melhor, porque ele se sente inferior, ele se sente incapaz. Então, ele sente raiva da pessoa, porque inconscientemente ele acredita que é a pessoa que está provocando nele esse sentimento de inferioridade que já é dele, já está inconsciente na mente dele, por algum trauma, por algum motivo, está lá. E é por isso que ele desenvolve a inveja. E nós vemos essas situações de inveja em vários relacionamentos, sejam eles relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares também, em todas aquelas situações onde as pessoas invejosas ficam tristes com as conquistas de um parente, de um amigo ou de um colega de trabalho. Por exemplo, quando uma pessoa passa num concurso, ou a pessoa compra uma casa, ou compra um bem material, ou a pessoa constitui uma família feliz, e de repente as outras pessoas invejosas começam a desmerecê-la, a criticá-la. Elas não se alegram com as conquistas daquele familiar, daquele amigo, daquele colega de trabalho. Então, existe o sentimento de inveja. Ao passo que quando a pessoa tem uma autoestima e tem um emocional sadio, ela vai conseguir admirar aquela capacidade do outro de conquistar o sucesso e vai se sentir capaz de conquistar aquele mesmo sucesso e vai direcionar a sua energia para correr atrás dos seus objetivos. E não vai ter tempo de ficar criticando a vida dos outros. E vocês já repararam que, de acordo com a deficiência da pessoa, é como ela mais se incomoda com o outro. Por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência de realização profissional, então ela vai se incomodar muito com as pessoas que têm um sucesso profissional. Se a pessoa acha que tem uma deficiência de beleza
Então, ela vai se incomodar muito com as pessoas que têm uma beleza valorizada, uma beleza acima da média. Se a pessoa tem um déficit familiar, não consegue ter um relacionamento familiar bom, então ela vai sentir provavelmente inveja das pessoas que têm esses vínculos familiares sadios. E se ela não se tratar emocionalmente, psicologicamente, ela vai continuar sentindo esse tipo de sentimento negativo que é inerente às pessoas. E o mecanismo de defesa é a raiva, é a agressividade, é a crítica, é a comparação, é o desejo que aquela pessoa que tem aquilo que ela deseja, ele quer que aquela pessoa perca. Quer que a pessoa perca a família, perca a beleza, perca os bens materiais, porque ele não tem, então a outra pessoa não deve ter. E isso é inconsciente, né? Então, essa raiva, ela prejudica o crescimento emocional de todas as pessoas, inclusive daqueles que são invejados. Por quê? Conviver com pessoas invejosas afeta todo mundo. A pessoa que é invejada, ela se sente não valorizada pelas suas vitórias, ela se sente hostilizada, não admirada. Então, a melhor opção, quando a pessoa é invejada e se sente hostilizada, a melhor opção é ela se afastar daquelas pessoas que não se alegram com as suas conquistas, que não se alegram com a sua felicidade. E muitas vezes, além do afastamento, é melhor que as pessoas invejadas não exponham a sua felicidade para aquelas pessoas que têm um déficit nessa área. Então, se a pessoa que você convive tem um déficit familiar, por exemplo, então procure não expor o seu sucesso familiar. Se a pessoa tem um déficit na parte profissional, procure não expor o seu sucesso profissional para essa pessoa, que assim também a pessoa invejada não vai se sentir hostilizada, vai evitar um conflito. Às vezes dá até briga, né? Então, às vezes é melhor a pessoa não se expor. E as pessoas que têm inveja, elas têm que avaliar a si mesmas. Elas têm que avaliar a motivação que as leva a sentir inveja daqueles que possuem aquilo que ela gostaria de possuir. E ela tem que transformar essa motivação em inspiração. Através de uma terapia, ela transforma essa motivação, esse desejo, numa inspiração, num aprendizado. E vai buscando seus sonhos, acreditando na sua capacidade, ao invés de ficar despendendo a sua energia na crítica, na raiva, desejando o fracasso das outras pessoas. Então, ao invés de criticar, tentar ver aquela situação como uma motivação e um aprendizado, uma admiração. Porque quem se incomoda com as conquistas dos outros se sente incompetente e inconscientemente faz muito mal à pessoa. E perde tempo, perde energia. E nisso a pessoa vai adiando as suas conquistas, porque está despendendo a sua energia no lado errado. Então, se a pessoa invejosa muda o foco, direciona a energia na própria jornada em busca das suas vitórias, é muito mais saudável, né? E as pessoas são diferentes e elas têm talentos diferentes, características diferentes. Então, admirar é saudável, comparar não é saudável, justamente porque as pessoas são diferentes. Então,
a melhor opção é a pessoa investir nos seus talentos. Isso é uma forma saudável de não se comparar, de não sofrer e de não se sentir inferiorizado. E quando a pessoa tem uma maturidade para ter aquela capacidade de admirar no outro aquilo que ela deseja e transformar aquilo numa motivação, sem desejar o fracasso do outro, isso é o maior sinal que a pessoa evoluiu, que a pessoa cresceu emocionalmente e está se libertando desses sentimentos negativos que são inerentes a todos nós, seres humanos. Se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, deixem um like, comentem e não esqueçam de observar na descrição aqui do vídeo o link com os meus livros na Amazon para vocês conhecerem. Muito obrigado, gente, pela companhia. Se cuidem, quero vê-los no próximo vídeo. Beijão para vocês e até lá. Tchau.